Olá, minha gente. Na aula anterior a gente falou sobre dieta enteral. A aula de hoje a gente vai falar sobre dieta parenteral. O que é a dieta parenteral? É uma solução ou emulsão composta basicamente de carboidratos, aminoácidos e lipídios, vitaminas e minerais, estéril, acondicionada em recipiente de vidro ou plástico, destinada à administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não. Ou seja, é aquela alimentação que é através do quê? Através da veia, que a gente vai fazer o acesso venoso central e a dieta do paciente vai ser através desse acesso. Conforme a portaria número 272/98, a nutrição parenteral é inviolável até o término da sua administração. Ou seja, colocou a dieta no paciente, você não pode mais mexer. Você tem que deixar lá e até acabar, não pode mexer. Isso aí é uma portaria, minha gente, que fala sobre isso. E atenção nessa portaria, porque eu também costumo pedir em prova. O equipo deve ser trocado com a bolsa, ou seja, a cada 24 horas. A bolsa vai ser trocada de 24 horas em 24 horas, o equipo também. Não pode ser o mesmo equipo duas vezes seguidas, certo? Indicações gerais de terapia nutricional parenteral. Quando existe um estado hipercatabólico, o que é um estado hipercatabólico? Um estado que o paciente teve uma queimadura, uma infecção ou um trauma. Com parada de funcionamento do aparelho digestivo, ou seja, não conseguimos mais fazer a digestão. Quando o paciente não consegue mais fazer a digestão, ele é obrigado a entrar na terapia nutricional parenteral, que é através da veia, certo? Que já é absorvido diretamente no sangue. Pré-operatório de pacientes desnutridos graves, CA, ou seja, câncer, quando o tratamento causa toxicidade, também porque o paciente não pode ingerir alimentação porque o intestino está muito sensível e não consegue fazer a absorção. Peritonite, o que é peritonite, minha gente? É a inflamação da membrana que reveste o aparelho abdominal, ou seja, também porque o aparelho vai estar muito inflamado, o aparelho gestacional, pelo amor de Deus, o aparelho digestivo vai estar muito inflamado e não consegue também realizar a absorção. Isso é a peritonite, ou seja, a gente também tem que apelar para nutrição parenteral. Má absorção grave, quando o paciente não consegue absorver a alimentação administrada. Obstrução intestinal completa. Como assim? Como é que a gente vai colocar a alimentação na barriga do paciente se o paciente está totalmente obstruído? Então não tem como, né? Então essa alimentação tem que ser feita através de quê? De uma solução composta basicamente, né, por carboidrato, aminoácido e lipídio, que vai ser diretamente na corrente sanguínea, diretamente na veia. Contraindicação. Quando é que a gente não pode fazer a terapia nutricional parenteral? Quando o paciente está em choque hipovolêmico, cardiogênico ou séptico. A gente vai ver em sepse os tipos de choque também. Quando o paciente tem um choque hipovolêmico, o choque hipovolêmico, hipovolemia, já vem de quê? De volemia. Volemia vem de quê? De sangue. Se o paciente tem uma hemorragia muito grande, a consequência vai ser um choque hipovolêmico, que ele vai perder muito sangue e vai vir a ter um choque, ou seja, parar todos os aparelhos que compõem o nosso corpo. Um choque cardiogênico é quando tem muita pressão no coração e o coração também, de certa forma, para de bombear sangue. Ele tem um choque, para de bombear o sangue. Ou seja, de qualquer forma, os nossos aparelhos todos, do cérebro até a ponta do pé, vão parar de funcionar. E isso é ocasionado através de um choque cardiogênico, quando o coração para de bombear o sangue. Ou um séptico, que é um choque séptico. Um choque séptico é quando uma infecção generalizada toma conta de todo o corpo e também faz com que todos os aparelhos do nosso corpo parem de funcionar. Aí você também tem um choque, ou seja, um choque séptico através de uma infecção generalizada. Edema agudo do pulmão, anúria sem diálise. O que é uma anúria sem diálise? Anúria, minha gente. Anúria é você não conseguir urinar. Anúria, certo? Diálise basicamente é a urina, tá certo? Complicações da terapia nutricional parenteral. Hematoma subclavicular, a gente sabe que a terapia nutricional parenteral é feita através de um acesso central, que é mais ou menos aqui abaixo da clavícula.
Aí, o que é que pode acontecer? Vocês sabem que um acesso pode vir a inflamar, a infeccionar. E um como é que eu posso dizer? Das complicações é o hematoma subclavicular, justamente pelo tempo de acesso, pelo tempo que aquele paciente vai ter aquele acesso, entendeu? Embolia gasosa, embolia pulmonar. Por quê? Porque às vezes vocês sabem que quando a gente vai fazer um acesso, a gente tem que tirar todo o ar do equipo, todo o ar da medicação, porque senão a gente vai administrar ar dentro da veia do paciente. Se a gente administrar ar dentro da veia do paciente, o paciente vai vir ter uma embolia, porque não pode jamais existir ar dentro de uma veia. Por quê? Porque a veia é totalmente sangue, certo? Tem que ser completa de quê? De sangue, não pode existir ar. Então, por que é uma complicação? Porque muitas... Gente, mais uma vez, teve um contratempo, eu tive que desligar e tô começando de novo. Eu parei dizendo as complicações da terapia nutricional parenteral e eu parei nas embolias. O que pode ocorrer também? Pneumotórax, hemotórax. Hemotórax é o que é o acúmulo de sangue no pulmão. Embolia pelo catéter, flebite e trombose. Minha gente, flebite, vocês entendem o que é flebite? É aquela infecção que é ocasionada pelo catéter venoso central, aquela infecção local, é uma flebite. E trombose também, o que? Trombose é quando tem algum corpo estranho no organismo e ele causa, ou na corrente sanguínea, e ele causa, tipo assim, a interrupção da passagem de sangue, dificultando a circulação. Cuidados ao receber a terapia nutricional parenteral. Verificar a integridade da embalagem sempre, observar a solução quanto à homogeneidade, ausência de corpos estranhos e temperatura. Vocês viram que é tipo que vem a solução vem dentro de uma bolsa plástica, mas que dá para ver todo dentro, o que tem dentro, que é transparente, ou de um tubo de vidro, que também dá para ver dentro, porque é transparente. Então a gente sempre tem que observar como é que tá a homogeneidade daquela dieta, se tem alguma coisa estranha, a temperatura. Conferir o rótulo e composição, osmolaridade, vias de acesso, volume total e velocidade de infusão. Sempre temos que observar isso de acordo com a prescrição. Devem-se evitar alterações de velocidade durante a infusão, ou seja, colocou para ser tanto a solução ser administrada em tantas horas, ela tem que correr sempre do... Ai, gente, ela tem que nunca alterar a velocidade da infusão, ou seja, ela tem que ocorrer sempre na mesma velocidade, não pode mudar. Se você colocou tal velocidade, ela vai continuar a tal velocidade na bomba de infusão. O volume deve ser rigorosamente controlado, evitando assim as oscilações de gotejamento e alterações nas concentrações séricas de glicose. Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque vocês viram também na terapia enteral que um dos problemas da terapia enteral é hiperglicemia ou hipoglicemia. Por quê? Porque assim, a gente tem uma base do que é para ser administrado e a quantidade para cada paciente. Mas não necessariamente a gente precisa acertar sempre. Às vezes pode ocorrer do paciente ser pouca dieta para o paciente ou ser muita dieta para aquele paciente. E a gente sempre tem que estar observando isso. Não é recomendável ultrapassar 24 horas de infusão na nutrição parenteral. O risco de crescimento bacteriano ou fúngico aumenta consideravelmente após 24 horas. Ou seja, a dieta não pode ser contínua, não pode ser durante 24 horas, nunca, porque o risco de ter infecção é maior. Conselhos práticos. Técnica séptica na manipulação sempre, para evitar infecção. Troca de equipe a cada 24 horas no máximo, como eu falei lá na portaria, que troca o equipo de acordo com troca-bolsa, de 24 horas em 24 horas. No máximo, minha gente. Via única de infusão, lógico. Infusão sempre por bomba infusora. Na UTI, todos os medicamentos são por bomba infusora, como eu falei antes. Medicação, dieta. Monitorização hemodinâmica e glicêmicas constantes, como eu falei, para a gente sempre estar vendo como é que o paciente está reagindo àquela dieta. Atenção à infecção do catéter, sempre. Como é que a gente sempre observa? Se o catéter está rubor, ou seja, vermelhidão, se está quente, se o paciente está apresentando sinais de infecção. Se está começando a inchar, que é edema, né? Que é rubor, calor, edema, que são os sinais de infecção. A gente está observando quando for fazer a limpeza do catéter.
Higienização do paciente em UTI. Gente, a parte de higienização, eu só quero frisar com vocês, porque a gente já viu muito em semiologia, certo? A higiene pessoal adequada é indispensável à conservação da saúde e do bem-estar. Como eu falei, conforto do paciente na UTI, que também é o tema da nossa aula. A pele íntegra é a primeira linha de defesa contra a infecção e contra a agressão aos tecidos subjacentes, além de ter uma importância na regulação da temperatura corporal. Ou seja, minha gente, pacientes que têm UTI, eles não têm capacidade de mudar de posição. Ou seja, é nosso dever mudar o paciente de posição para evitar o quê? Para evitar as úlceras por pressão, que geralmente dão aqui na região sacral, dão no cotovelo, nos calcanhares, porque o paciente fica muito tempo. Ou seja, a gente sempre tem que diminuir a linha de pressão. Como eu falei em semiologia, vocês viram comigo que tá fresquinho na cabeça de vocês. Sempre tá colocando... sempre tá tirando a pressão desses lugares que tem mais chances de apresentar uma úlcera por pressão. E também sempre tá mudando o paciente de posição, de acordo com o que o paciente pode. Claro, isso aí é conforto do paciente e também ajuda muito para o paciente não desenvolver outros problemas além do que ele tem na UTI. O banho no leito, minha gente. Os objetivos do banho do leito são providenciar conforto e bem-estar, promover relaxamento muscular, manter a integridade da pele, estimular a circulação, limpeza. Isso daí eu não vou focar muito, porque vocês já viram muito em semiologia, sabem como fazer, sabem como dar o banho no leito, e era dessa forma também que vocês aprenderam na UTI. Então, só frisar que é muito importante o paciente tomar banho. Ele toma banho todos os dias, por conta justamente disso, minha gente. Conforto, relaxar os músculos, evitar que o paciente venha desenvolver uns problemas de pele, que a pele íntegra é muito importante pra gente. Por quê? Porque é uma proteção, é uma barreira. Minha gente, só pra finalizar, porque aqui é um negócio que não para a gente, não. Aí fica só atrapalhando. Infelizmente, eu tô gravando de manhã e aqui não para a gente. Eu parei em banho no leito, né? Então, minha gente, se o paciente, eu falei lá em relação à hidratação da pele do paciente, que a gente pode estar hidratando com a GE, que é disponível na UTI. Higienização oral, só para finalizar a aula, que chegue mais alguém eu não consiga. Os pacientes criticamente enfermos podem estar inconscientes ou em uso de sedativos enquanto estão sob tratamento intensivo, logicamente, e precisam da ventilação mecânica para ajudá-los a respirar. O uso da ventilação mecânica por mais de 48 horas pode resultar em pneumonia associada à ventilação mecânica, a PAV. A PAV é uma complicação potencialmente grave nesses pacientes que já estão gravemente doentes. Isso eu já falei para vocês na aula de controle de infecção. Manter os dentes e boca limpos do paciente, evitando o acúmulo de placa bacteriana sobre eles, ou prevenir as secreções da cavidade oral, podendo ajudar a reduzir o risco de desenvolver PAV. Cuidados de higiene oral, utilizando solução oral, escova de dente ou a combinação delas, em conjunto com a aspiração de secreções, podem reduzir o risco de PAV nesses pacientes. E o uso da clorexidina 0,12%, como eu falei na aula de infecção hospitalar. Ou na aula de controle de infecção, foi de infecção hospitalar propriamente dita, né? Então, gente, a higienização oral também é de grande importância. Vocês estão vendo aqui, né? O paciente que está em ventilação mecânica pode desenvolver a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. E o que é que a gente pode fazer para diminuir isso? Fazer a higienização oral da boca do paciente. A gente pode estar usando realmente a pasta de dente, né? Como a gente usa normal. E em pacientes com ventilação mecânica, a gente pode estar utilizando a clorexidina 0,12%. Por quê? Porque ela ajuda a diminuir o índice de PAV. Bom, minha gente, é isso. A gente fechou hoje o conteúdo de AV1. Próxima semana a gente já começa a parte 2, que é os conteúdos de AV2. Beijo. Qualquer coisa estou no grupo.